Sabe quem é o crente? Sabe quem que é esse sujeito que a gente chama de crente? O crente é aquela pessoa que reflete a Cristo. Amém? Você é essa pessoa? Reflete a Cristo? O crente é aquela pessoa que quando tem alguém com o carro quebrado na rua, ele vai ajudar a empurrar. O crente é aquele que no metrô, no ônibus, ele cede lugar para alguém que precisa. O crente é aquela pessoa que tem paciência para quem precisa, que tem tempo, que quando não tem tempo, rouba tempo de outro lugar para ajudar alguém que precisa dele. O crente é aquele que Jesus é o cabeça da igreja, né? Mas a mão é você, o pé é você, a boca é você. Então quando ele quer falar, ele usa a tua boca. O crente é aquele que se faz boca de Jesus. Quando ele quer chegar a algum lugar, ele usa os teus pés. O crente é aquele que serve como pés de Jesus. Quando ele quer estender a mão para alguém, ele estende as tuas. O crente é aquele que se faz as mãos do Senhor Jesus. O crente é aquele que dignamente representa Cristo nessa terra. Tem um conselho, tem uma palavra, coloca sempre pessoas à frente de coisas. O crente é aquele cara com quem você pode contar. Ele pode não ter muito a fazer, mas o que ele pode, ele faz. Não tem ouro nem prata, mas o que tem isso te dou. O crente é esse aí. É aquele que está disposto, e no pouquinho dele ele faz o que ele pode. Ele é bom pai, ele é bom esposo, ele é um bom amigo, ele é um bom namorado, é uma boa noiva. O crente é esse aí. É esse que faz essas coisas. Tem uma ilustração antiga que eu gosto muito, de uma menininha cega, que trabalha numa estação rodoviária, e muita gente correndo o dia inteiro, porque São Paulo é uma loucura, né? Eu sou profissional de marketing, a gente faz sondagem de mercado, e a gente percebe que o estado de São Paulo, o paulista, ele tem que tirar onda com as pessoas de outros estados, né? Como se ele fosse o brasileiro e o resto é tudo estrangeiro. Nordestino é estrangeiro, mineiro é estrangeiro, paranaense é estrangeiro, e na verdade quem é diferente é o paulista. São Paulo parece mais com os Estados Unidos do que com o resto do Brasil. A gente vive correndo, não dá bom dia para ninguém, não fala com ninguém na rua. Passar no centro de São Paulo, você der bom dia para alguém, o cara corre de você, pensando que é ladrão. Nós é que somos os diferentes, na verdade. E aí uma mocinha numa estação rodoviária, ela cega, vendendo uma maçã do amor. E ela anunciando uma maçã do amor ali, de repente naquela correria alguém passou, derrubou a banca dela, saíram pisando as maçãs dela. E naquela correria do dia a dia ninguém parava para ajudar, porque não para, é muito difícil. E aí passa o crente, porque o crente é aquele que para, né? Ele ajuda ela a recolher as maçãs, ela está já toda chorando porque não conseguia achar pelo chão, e aí recolhe aquilo que estava embalado. Aquela que foi estragada, ele joga no lixo, e depois de tudo aquilo, ela chorando, ele paga para ela pelo prejuízo, para cada uma das maçãs que foram estragadas, ainda compra mais uma e vai embora comendo. Aí ela chama ele e fala: moço, vem aqui, é você que é Jesus? E ele fala assim: não, menina, eu não sou Jesus, eu sou um dos amigos dele. Esse é o crente. É aquele que pode responder como um dos amigos de Jesus. É aquele que pode representar Cristo por onde ele passa. Amém? Eu quero falar com vocês sobre um texto, abre comigo, Ezequiel, capítulo 17. Abram suas Bíblias, acessem os seus aplicativos. Quem não tiver Bíblia, pega a carona com o irmão do lado aí. Vamos ler esse texto de Ezequiel 17. É um texto que me foi dado sobre o renovo, que é o mesmo tema que foi lido no começo do culto lá em Isaías. Agradeço o Filipão aí pelo contato, cadê ele? Não está ouvindo, mas obrigado mesmo assim, Felipe, pelo contato, pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Ezequiel 17, no versículo 22. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, não é a melhor tradução, mas é fácil de entender. E diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. 23. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto,
e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta, faço crescer bem alto a árvore baixa, eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. O povo de Israel está vivendo um momento de castigo. Apocalipse, Deus ele fala para a gente que ele repreende e exorta a todos quanto? Exatamente. Deus repreende e exorta quem ele ama. O pai que não repreende, que não exorta, que não castiga o filho, é porque não ama. E Deus, que é o pai dos pais, ele repreende e castiga aqueles que ele ama. E o povo de Deus estava vivendo preso num país distante por causa da desobediência à palavra de Deus. Quer dizer, a culpa era deles mesmos. Estavam presos numa terra distante, eles que já foram uma grande potência, foram um grande reino muito próspero, hoje estão vivendo distantes da sua casa, perderam aquilo que tinham, perderam a sua dignidade por causa do seu próprio pecado. Desprezaram muitas vezes os avisos de Deus, Deus usando Isaías, Jeremias e vários profetas para falar a respeito disso, desprezaram a palavra de Deus e chegaram ao ponto de irem presos para Babilônia. E como todo bom crente, quando está passando por uma prova que ele mesmo procurou, eles começaram a procurar o culpado. É sempre assim, irmãos. A igreja está na prova por quê? Por causa de fulano. A minha família está na prova por quê? Por causa de... A minha casa está na luta por causa... Parece que não tem culpa. Sabe quando tem aquela pregação dura na igreja? Você fala assim, caramba, meu, ia ser bom se aquele irmão lá estivesse aqui para ouvir. A gente é cara de pau, né? A pregação vem toda para nós, fala das nossas vidas, mas nós já pensamos naquele que devia estar aqui para ouvir. E foi o caso do povo de Israel aqui. Eles começaram a procurar culpados. Tinha até um ditado, que ele vai falar no capítulo seguinte, a gente não vai ler, que eles falavam assim: a culpa da gente está aqui é dos nossos pais. Foram eles que pecaram. Aí o ditado dizia assim: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos que ficam cariado. Quer dizer, os pais pecaram, os filhos estão pagando por isso. Aí Deus fala: Ezequiel, fala para esse povo que eu nunca mais quero ouvir essa bobagem no meio deles. Que história é essa? Que o pai pecou e o filho está pagando? Não existe maldição hereditária, meu irmão. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Ele fala assim: olha, avisa para esse povo que a alma do pai é minha, mas a alma do filho também é. A alma que pecar, essa morrerá. Aliás, o livro de Ezequiel é um chamado à responsabilidade pessoal, para cada um aprender a considerar o seu próprio pecado, para cada um aprender que responde pelos seus erros e parar de jogar isso nos outros. Ah, é a crise, é a luta, o diabo é sujo, foi o inimigo, e às vezes o diabo nem está sabendo disso. Irmão, eu pequei. Tem um rapaz que me procurou numa igreja uma vez, irmão, para confessar o pecado. Ele traiu a esposa. Falou: pastor, foi difícil, e a menina apareceu e era muito bonita, e ele chorava tanto que deu dó dele. Eu falei: me conta essa história, como é que foi, irmão? Ele falou: ela morava ali em Piracicaba, e eu fui até lá para ver ela. A gente se comunicou por alguns meses. Cara, então você comunicou com ela por meses por rede social. Você foi lá em Piracicaba e é o diabo que é sujo? O diabo não está nem sabendo disso, rapaz, foi você que procurou. Ezequiel nos ensina a considerar a nossa responsabilidade aqui na casa de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque isso daí onde você está não é plateia. Aqui onde eu estou não é palco. O que fizemos aqui agora, o que os meninos fizeram no louvor, não é show. E eu não sou animador de auditório. Isso daqui é o culto da casa de Deus. Nós somos adoradores do Senhor. Eu sou o pregador da palavra. E você não está aqui para assistir culto. Você tem uma responsabilidade no reino de Deus. Na casa de Deus não tem lugar para simpatizante. Nós temos uma responsabilidade hoje. Quando entramos na igreja, o nosso papel não é perguntar o que Deus vai nos dar, é perguntar o que Ele está esperando de nós. O que o Senhor quer de mim hoje? O que eu faço para ser melhor que o Senhor? O que o Senhor espera de mim, Deus?
E aí, eles, quando viram que não era esse o caso, não foram os pais que pecaram, mudaram o foco, foi Deus. Deus perdeu o controle. Deus não está mais no controle do povo dele, por isso que a gente está preso aqui. Se eu estou sofrendo, a culpa é de Deus. Quantos crentes desse jeito, irmãos? Sabe, a igreja da mídia hoje é uma tristeza. A igreja da mídia, ela prega um evangelho sensacionalista, parece Hollywood, um evangelho tabajara, acabaram os seus problemas, um evangelho medíocre de trocas, negociações e barganhas com Deus. Vem para cá que vai acabar os seus problemas. E quando isso não acontece, as pessoas se frustram. Com quem? Com o pastor que fez a promessa? Com o pregador, animador de plateia? Com aquele Zé Ruela, que em vez de vir aqui pregar a palavra, vem entregar chave, um monte de carro e casa e promessa que Deus nunca fez? Não, se frustra com Deus que não disse nada disso. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Na época de Isaías, profetas, sacerdotes mentirosos enganavam o povo. Jeremias recebeu até proposta para ser um deles. Nabucodonosor chama ele e fala: vem cá, Jeremias, você é um cara muito conceituado, fica comigo aqui, porque em você o povo acredita. Ele falou assim: eu prefiro morrer pobre na minha terra do que ser rico na tua corte, longe da palavra de Deus. O povo começou a achar que Deus perdeu o controle da situação. Aí Deus usa Ezequiel para dizer que quem reina nessa terra é Deus. Quem tem a palavra final, irmão, é Deus. Quem manda nesse negócio aqui é Deus. Olha Jó. Jó passou por toda uma situação terrível na sua vida porque Deus fez aquilo para que Jó se encontrasse com Deus. Daniel, o livro foi escrito só para mostrar que quem reina nessa terra é Deus. Apocalipse não é para revelar futuro. Apocalipse é para mostrar quem é que está no comando da situação aqui. O diabo pode fazer muito barulho por aí. Você pode ouvir de guerras e rumores de guerra e pensar que o diabo está fazendo e acontecendo, mas quem tem a palavra final ainda é Deus. Está preocupado com besteira de a marca da besta, o anticristo, o de esquece tudo isso aí, irmão, você não tem nada a ver com isso. Tem uma marca na tua vida, o selo do Espírito Santo, e você não tem nada a ver com o que o diabo está fazendo lá fora. Você está alinhado debaixo das asas do Todo-Poderoso. É só isso que interessa pra gente. E aí Deus usa Ezequiel para dizer isso. Que até a prova, a luta, a dificuldade que a gente vive, é Deus soberano, nos regendo numa prova que vai até o limite exato. Não é da nossa capacidade não, porque aqui não é teste de resistência. Você não está no reality show. A nossa prova vai até o momento exato de Deus nos abençoar. Deus te prova até o momento que Ele acha necessário. C.S. Lewis, ele disse certa vez, grande escritor, aquele compositor das Crônicas de Nárnia e de muitos livros cristãos muito bons, ele diz que o sofrimento é o alto-falante de Deus nessa terra. Deus fala com você, Deus bate na porta do coração, Deus abençoa você, Deus chama você, mas infelizmente, irmãos, a gente só costuma dar ouvido para a voz de Deus quando dá com a cara na calçada. Deus dá um rosto bonito para a gente, e a gente só vai reconhecer que Deus tem um rosto bonito quando corta esse rosto no arame farpado do pecado. Deus nos dá um corpo perfeito, e nós só vamos valorizar esse corpo que Ele deu quando quebramos os ossos no lamaçal do pecado e voltamos mancando, se arrastando, cheirando a porcos, magros e doentes, com vontade de comer lavagem de porcos. Aí nós falamos assim: eu vou me levantar, vou falar com meu pai: Pai, peguei contra o céu perante Ti, eu não valorizei o que o Senhor tinha. Até os seus diaristas estão comendo com fartura e eu estou passando fome. Muitas vezes só reconhecemos a grandeza do que Deus deu quando isso acontece, quando quebramos a cara. O sofrimento é a forma que Deus tem de gritar o teu nome e chamar você para o caminho certo. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto, eu quero falar só dele. Uma exegese bem básica, não gosto de complicar de jeito nenhum. Eu dividi isso aqui em 4 pontos, do jeito que o texto nos apresenta. Então me acompanha nele, que é bem bacana. Deus começa a dizer aqui o seguinte: eu chamei Israel. Israel foi um broto da minha escolha. Eu colhi esse broto, coloquei em um lugar abençoado, uma terra que mana leite e mel, para crescer uma grande árvore. Eu abençoei Israel de todas as formas que eu pude abençoar. Eu engrandeci Israel como nação.
eu dei tudo o que eles precisavam, mas parece que não foi suficiente. Parece que eles queriam alguma coisa a mais. Se voltaram para o Egito, se voltaram para a Babilônia, de modo que essa grande vinha que eu plantei, que é o meu povo, voltou as raízes para o mundo, voltou as raízes para Nabucodonosor, para a Babilônia, e para outras coisas que não são minhas, e hoje estão pagando por isso. Estão pagando porque foram procurar aquilo que não era para eles, foram buscar aquilo que não era para eles, já tinham tudo aqui, não conseguiam valorizar. E aí Deus disse aqui no versículo 22, olha: assim diz o Senhor Deus, também eu, assim como fez a Babilônia, também eu tomarei um broto, o broto é Jesus, um renovo é Jesus, do topo do cedro e o plantarei, é a encarnação de Jesus. Ele fala assim: olha, vocês não tiveram jeito, vocês pecaram tanto que o pecado subiu até mim, vocês criaram um abismo tão grande entre nós que não tem jeito de transpor esse abismo. Estamos separados, não tem nada que vocês possam fazer. Mas eu vou pegar um ramo, um broto, uma coisa nova do meio de vocês, porque Jesus nasceu no meio deles, e vou plantar, quer dizer, vou mandar para essa terra. E aí encarna o nosso Senhor Jesus. Deus viu a incapacidade do homem em agradá-lo, castigou o seu povo porque era rebelde, porque Deus castiga, amém? Mas esse Deus que castiga nunca desampara. Deus deixa você passar pela prova para você se encontrar com Ele, mas não tem crente na terra que passa pela prova sozinho. Não importa se essa prova foi Deus que colocou para você crescer, foi o diabo que você plantou e Deus permitiu para você crescer, ou se foi você que procurou através do teu pecado, não importa a origem, você passa pela prova, passa pela dor, você chora, você lamenta, você perde, você passa necessidade, passa dificuldade, mas em tudo que você passa, Deus está com você. Deus nunca te desampara, Deus nunca te deixa, Deus nunca te abandona, mesmo quando você é ocupado. Tinha uma besteira antigamente na igreja. Aquele irmão está doente, mas está doente porque pecou. Então, já que ele pecou, não olhe por ele. Esse aí não, isso aí é coisa errada, foi culpa dele, não olhe. Isso não existe, irmão. Crente ora por crente. E se ele pecou, a gente ora mais ainda, porque o pecado é a doença da igreja. O pecado é o nosso problema. É contra ele que nós lutamos todos os dias. E aquele que peca, está errado, Deus não gosta, Deus odeia o pecado. Mas o nosso papel é dar a mão, é ajudar a se levantar. Porque nós, sendo pecadores, queremos fazer seleção de pecados. Eu quero ser pecador, mas pelo menos não sou igual ao Will. Porque o meu pecado é sempre mais bonito que os outros. Parece que o meu pecado é sempre mais bonitinho, né? O cara é um baita de mala sem alça. Sabe aquele chato que vem na escola dominical, não é para aprender, para ficar reclamando de tudo? Sabe aquele que levanta assim para perguntar, ele levanta e fala assim: olha, nós sabemos que... Quando o cara começa uma pergunta dizendo nós sabemos, ele não quer perguntar, ele quer humilhar alguém. Se ele sabe, não tem que perguntar nada. Sabe? Ele é um baita de um chato, só serve para reclamar. Mas na cabeça dele, eu sou uma pessoa extremamente sistemática. Ele é bonitinho sistemático. Ele é chato, mas para ele é sistemático. Né? A mulher é uma baita de uma promíscua. Eu sou extremamente preocupada com a aparência. Você é promíscua? Você está dando fake só, se mostrando por aí e pensa que é. Sou preocupada com a aparência, eu sou fashion. Toma vergonha, você é gente de crente. A gente sempre pinta o nosso pecado mais bonito que dos outros. Né? O nosso é... Não tem pecadinho, não tem pecadão, irmão. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Quem pecou aqui, levanta a mão e glorifica a Deus. E o pior é que a gente não pode fazer nada a respeito disso. Não temos como resolver o problema do pecado, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele pecador, como diz o Apocalipse, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, ou como disse Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, para que todo pecador que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, o broto de Israel foi tirado lá do alto, foi plantado nessa terra, encarnou, se humilhou, foi injustiçado, vituperado, ultrajado e morreu, para que nós pudéssemos
ter nova, o tema aqui é renova, para que nós pudéssemos ter nova vida na presença de Deus. Você não está aqui porque você merece, você não está aqui porque você estudou alguma coisa, você não está aqui pelo tempo de oração que você faz, você não está aqui pelo jejum que você oferece a Deus, você está aqui porque Deus amou você quando você era pecador. Você está aqui porque Deus te conheceu, te chamou pelo teu nome, te convidou para andar nos caminhos dele. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você. Te deu nova vida e fez de você um vaso novo para a honra e glória do nosso Deus. Em Cristo, deixamos o nosso estado de pecado e podemos andar de cabeça erguida nos caminhos do Senhor. Vamos ler o resto do versículo? Me acompanha aí. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, é Jesus, e o plantarei sobre um monte alto e sublime, é a cruz, meu irmão. O monte alto e sublime de Jesus é a cruz, porque o momento mais sublime da vida de Cristo não foi quando ele multiplicou os pães lá no monte. O momento mais sublime não foi quando ele transformou a água em vinho, ou quando curou o paralítico, ou tocou no leproso. O momento mais sublime da vida de Jesus foi quando ele foi levantado lá na cruz do Calvário. O momento de maior honra do Senhor Jesus para ele, e por escolha dele, foi morrer sem merecer, no lugar de alguém que merecia. E sabe quem é que merecia? Quem merecia era você. Quando um pecador vem aqui à frente, o Espírito Santo fala ao coração dele, ele é regenerado e vem aqui à frente porque o Espírito chamou. Ele é, simbolicamente, não tem isso na Bíblia não, ele é transportado lá para a cruz. Ele é colocado, simbólico, tá? Lá do lado de Jesus, lá na cruz, pendurado de braços abertos, e do outro lado aparece ninguém menos que o diabo. Isso é uma alegoria minha. E o diabo aponta para você e fala assim: Jesus é pecador. Jesus fala: você está coberto de razão, é pecador. E qual é o salário do pecado? Não é a morte. Jesus fala: é a morte. Então ele tem que morrer. Jesus fala: tem que morrer mesmo. Então mata Jesus. Aí Jesus fala: o salário do pecado é a morte. Ele é pecador, mas eu estou morrendo no lugar dele. Jesus é o renovo que foi levantado no monte alto e sublime. Continua o texto. No monte alto de Israel, o Gólgota, eu o plantarei. Hoje, nós andamos aqui seguindo os passos de Cristo. Quem anda assim nos passos dele? Mas os passos de Jesus não são passos de riqueza, não são passos de renome, não são passos de conquista, ousadia e multiplicação, como fala na música. Não são passos de fama, não são passos de dinheiro. Os passos de Jesus são passos de sofrimento, são pegadas marcadas com sangue, com dor, com injustiça, com vitupério. E é esses passos que nós estamos seguindo. Você está disposto a isso, irmão? Foi nessa que você embarcou aqui. É isso que estamos seguindo. Aquele que aceita o Evangelho, aceita também os sofrimentos que o Evangelho propõe. E isso faz parte da nossa transformação em um novo homem. Faz parte do que é ser renovado por Deus. Sabe, sou professor de teologia há muitos anos, formado no seminário presbiteriano, e quando as coisas estão bem nas nossas vidas, nós passamos muito tempo criando teorias a respeito de Deus, divagando com termos hebraicos e gregos complicados sobre quem é Deus, e um monte de nome complicado para disciplinas teológicas, e falamos bonito, oramos bonito, fazemos composição de canções e poesias, é lindo, mas é na hora da prova, da dor, que você não consegue nem falar que você tem um encontro verdadeiro com Deus. É quando nós compreendemos que essas pegadas que Ele deixou para a gente seguir são pegadas marcadas com sangue, mas também são pegadas que nos conduzem para uma nova vida, são pegadas de ressurreição, são pegadas de vida eterna lá na Nova Jerusalém, lá no céu. E é isso que a igreja está buscando. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos. Os ramos são vocês. E dará fruto. O fruto é a gente aqui, irmão. Sabe esse povo humilde aqui? Sabe essa gente pequenininha orando nessa igreja? Não chega a 100 pessoas. Esse povo aqui. Esse povinho pequenininho que a gente está com a gente aqui.
Esse povo pequeno, que não sabe muita coisa, que fala muita bobagem, que ora muito errado. Isso aqui são os ramos e frutos produzidos pelo nosso Senhor Jesus. A obra grandiosa conquistada lá na cruz do Calvário é você, sou eu, irmão. Na sua grandeza, na sua sabedoria, Deus escolheu fazer uma obra perfeita, pura, inerrante, imaculada, através de pessoas imperfeitas, pecadoras, que tropeçam, que erram, mas que foram salvas, que foram transformadas pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. É você, sou eu. Esse povo foi tão importante a ponto do Filho de Deus morrer. Continua comigo, ó. Produzirá ramos e se fará um cedro excelente. É a igreja. Igreja essa que pode aparecer muita coisa errada por aí dentro da igreja. Muito pastor que faz coisa errada porque tem. Pastor também é pecador. Muito crente atrapalhado na igreja. Muita gente que vive uma vida aqui dentro e outra lá fora. E tem muita gente boba que se escandaliza nisso. Você fala hoje na igreja porque eu vi muita coisa errada lá. E aí, sabe, irmão, por mais que haja corrupção dentro da igreja, porque a igreja não se corrompe. Porque nós vivemos aqui numa igreja carnal, mas antes de ser carnal, a igreja é espiritual, fundada sobre o sangue de Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não cai, a igreja continua de pé. Vem luta, vem prova, vem corrupção, vem heresia, vem escândalo, vem pecado, porque foi assim que Deus escolheu agir. Mas a igreja não se corrompe, a igreja não cai, a igreja permanece, e a igreja vai morar no céu. Foi o cedro plantado por esse pequeno renovo que é Jesus. Um homem de família simples, filho de carpinteiro, que nem viveu tanto tempo, morreu mais novo que eu, mudou todo o universo. E sabe de uma coisa, irmão? Você faz parte dessa mudança do universo. Você é ramo dessa grande árvore plantada. Em João 15, Jesus faz uma comparação que eu acho muito legal. Ele fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira. A videira sou eu. A árvore plantada no jardim de Deus sou eu. E vocês são os meus ramos. Estão ligados em mim e absorvem de mim a seiva vital para continuar existindo. Amém? Estamos ligados em Cristo. Sabe, 3 verdades a respeito de Jesus ser a videira e você ser um ramo de Jesus. 3 verdades. A primeira verdade é que Ele é videira e nós ramos. Não temos raiz em nós mesmos. Se arrancar o ramo da videira, ele seca. Então não pensa que você é alguma coisa, nunca se ache, nunca levante o teu nariz. Lembre-se sempre quem é Deus, quem é você. Lembre-se sempre do teu tamanho comparado com o Todo-Poderoso. Lembre-se sempre que você não merecia nada, mas foi chamado por Ele numa obra de infinita e pura graça, amor, misericórdia, bondade, perdão. Acabou. Você é ramo, Ele é a videira. Você não tem raiz, e se tentar ser raiz, você seca e não serve para mais nada. Segundo ponto: sempre seremos ramos, nunca seremos outra coisa. Nunca seremos plantados, nunca teremos independência, só somos alguma coisa ligados em Cristo Jesus. E o terceiro ponto é que para sobreviver, nós precisamos receber da seiva que vem de Jesus. Isso é todo dia. É cada vez que a gente vem na igreja aqui, é colocar o joelho no chão, é se humilhar, é lembrar que você não pode. Jesus, a gente fala bonito, né, irmão? A gente fala umas palavras legais para impressionar Deus. Tem uns caras que oram que dá até medo dele orando. Falar as palavras da hora, né? Grandioso, soberano, criador de todo o universo, eu imploro pela tua evanescência, que o Senhor irradie esse meu pequeno ser com as fagulhas da tua glória. Cara, que palavra bonita, tá danado, meu irmão. Jesus não se impressiona com palavra bonita, meu querido. Jesus não quer saber de nada disso. Jesus quer ver você se humilhar, arrebentar o teu vaso na presença dele, falar para ele que você não é nada, que ele é tudo na tua vida. Glória a Deus. Eu lembro daquela história, eu gosto muito de falar isso, o vaso de alabastro que a mulher quebra aos pés de Jesus, né? Tem também 3 semelhanças entre o vaso de alabastro e você. Você é vaso de Deus? 3 semelhanças entre o vaso de alabastro e você que é vaso de Deus.
A primeira semelhança é que o alabastro é um material que faz o vaso. É um material barato, que se achava em qualquer lugar e muito fácil de fazer outro, se um estragasse. Igual você. Você não quer fazer, Deus manda outro. Pensa que você é o bonzão, a gente não pode nada, irmão. Eu lembro quando comecei a estudar teologia, eu queria impressionar nas igrejas, pastor. Já falando difícil, passava vergonha danada, porque os irmãos não entendiam nada. Chegava no fim do culto, rapaz, você viu que menino que fala bonito? Mas não entendi nada, ele falou, não adiantou nada. A gente é bobo, a gente quer se aparecer, né? O cara faz 3 meses de teologia, põe um anel no dedo, uma pastinha 007, um paletó brilhante e sai por aí achando que é alguma coisa. Faz um esboço de pregação que ele põe no meio da Bíblia e pega em 50 igrejas arrancando oferta por aí. Tremenda bobagem, sabe por quê? Porque o Criador do universo encarnou nessa terra e foi sujar os dedos na rua de Jerusalém, tocando em leproso, perdoando meretriz, pregando o evangelho para os pobres, andou com a escória da sociedade, se esvaziou de si mesmo. Vaso tem um monte por aí, igual o vaso de alabastro. Segunda semelhança é que o vaso de alabastro só tem valor se o que tiver dentro dele for valioso, porque ele é barato. Mas quando o perfume dentro dele é caro, aí ele é caro também. O que tem dentro de você, meu querido? Tem o Espírito Santo aí dentro de você? Porque se tiver, aí você é valioso. Se for a chama do Espírito que arde dentro de você, aí você tem valor. E a terceira semelhança, voltando para o que eu estou falando aqui, é que para alguém sentir o cheiro do perfume, não dá para abrir o vaso. O vaso de alabastro não abre. É uma peça inteiriça, não tem tampa. Igual uma ampola de injeção. Para poder sair o perfume, o vaso tem que ser quebrado. Então, se você quer que alguma coisa de Deus saia de você, irmão, para de achar que você é alguma coisa. Não coloca band-aid na rachadura. Não passa durepox, araldite. Deus não faz isso. Se você quer que alguma coisa de Deus saia de você, vem na presença dele e arrebenta o seu vaso. Porque aí o que vai aparecer não é você, mas a essência de Deus que está na tua vida. Glorifica a Deus. A gente faz parte desse evento que mudou o universo. Pequenininhos como somos, nós fazemos parte disso, carregamos dentro de nós a essência do Todo-Poderoso. Fomos chamados desse mundo para sermos novas, e o tema é esse: novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus é o renovo, e Ele que é o renovo nos faz novos na presença de Deus. Não somos mais como antes, parecemos, temos a mesma cara, a mesma roupa. Talvez alguém lá fora ande mais bem vestido que você, num carro melhor que o teu, tem uma casa melhor que a tua, coma melhor que você, tem um perfume mais caro que o teu, mas aquilo que está dentro de você é incomparavelmente superior àquilo que o mundo tem. Você parece a mesma coisa, mas já não é a mesma coisa. Igual Lázaro, quando sai do túmulo, sujo, fedido, com roupa de morto, mas não estava morto não, estava vivo, só faltava trocar a roupa. Você pode parecer morto, pode andar como esse mundo morto, mas você não é morto não. A vida de Deus é abundante dentro de você. Tá vendo? Terceiro ponto, ainda no versículo 23, continuando, diz assim: e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Terceiro ponto é o seguinte: feitos novos, nós temos que emanar a nova vida. Se você é novo, você emana. Eu tive um co-pastor, pastor Paulo, rapaz, que homem marcante na minha vida, eu me deixei dirigir aí. E Paulo era aquele baiano, que a Bahia tem dois lados, né? Bahia tem um lado que é um povo acelerado só, você precisa de tradutor para entender o que eles falam. E fala rápido pra caramba, né? E tem um outro lado que é aquele baiano que é mais ou menos assim. Tá lá na rede e fala: maninha, você tem remédio para mordida de tartaruga? Ela fala: por que meu filho me mordeu? Ele responde: não, mas já nem tem ali. Aquele lado que é sossegado, pastor Paulo era desse lado da Bahia, tranquilo só. De vez em quando alguém me atormentava na igreja, e eu ficava: Paulo, não acredito nisso, que a gente briga com o pastor só, né? Você não fala pra igreja, fica nervoso. Paulo, não acredito que esse irmão falava assim pra mim: pastor Max, olhe bem do sujeito, o que o senhor esperava desse aí? Cada um dá o que tem. Ninguém vai dar o que não tem, pastor Max. Esse cano velho enferrujado vai dar água limpa como? Aí eu dava risada,
passou nervoso, já está tudo bem. E é mais ou menos isso, queridos. Nós somos chamados para uma coisa muito grande. Não podemos continuar vivendo como no passado. Não podemos. Temos nova vida, vamos andar. Eu acho bacana lá em Efésios 4. Paulo fala, Efésios, o livro todo, 1, 2 e 3, os capítulos. Ele fala da grandeza do que é a igreja. Como Deus fundou a igreja nas regiões celestiais, é místico, é bonito, é espiritual. No capítulo 4 ele fala agora, irmãos, é lindo, é poderoso, é maravilhoso. Portanto, eu peço para vocês, pelo amor de Deus, vivam de acordo com o que vocês receberam. Não é vivam para poder receber. Isso seria salvação pelas obras. Não somos salvos pelas obras. É vivam de acordo com aquilo que você já tem. O teu nome está escrito no céu. Viva como um cidadão do céu. Você não é mais desse mundo. Viva como quem não é desse mundo. Quem gritava não grita mais. Quem brigava não briga mais. Quem era ignorante não era mais. Ah, pastor, eu sempre fui assim. Lá na minha terra a gente puxava peixe e raspava no chão. Aprendi com meu pai. Agora você tem um novo pai. E esse pai, ele não age assim. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Na casa da minha mãe, família italiana, o povo é intenso para tudo, né? A gente não pega na mão, abraça, beija, todo mundo. Coisa de louco. Cada 10 palavras que eles falavam, 8 era palavrão. Era crente, falava palavrão. Na casa da minha mãe, você não podia falar 3 palavras. Praga, peste, desgraçado. Palavrão podia, não tinha problema. Praga, peste, desgraçado, atraía coisa ruim. Obrigado, irmão. Aquele que der um copo de água fria não perderá o seu palavrão. Palavrão falava de montão. E eu cresci nessa cultura aí, irmãos. Eu era assim também. Mas um dia eu conheci Jesus. E isso aí mudou na minha vida. Meu pai me ensinou que mulher tem que tratar. Jesus ensinou que mulher se trata com amor, com carinho, com devoção, com dedicação. Amar a ponto de dar a vida por ela. Ah, mas minha mãe também gritava dentro de casa. Nós somos todos assim. Lá em Efésios diz, apartai de vós toda gritaria. Em Deus nós recebemos uma nova cultura, uma nova cosmovisão, uma nova forma de ser renovado. Ser renovado não é sapatear e falar línguas na igreja, irmão. Isso não é ser renovado. Isso é um momento de comoção, sim, de poder espiritual, sim, mas isso não é renovação. A renovação te acompanha lá fora, no trânsito. Quando o cara fecha você e você respira fundo e fala, Deus abençoe tua família inteira. Ou quando passa o bonitão, sabe aquele bonitão, pessoal, todo mundo quer e ele dá a bola logo para você? Aí você fala assim, Jesus, cadê o poder de Deus na minha vida agora? É ali que a renovação de Cristo faz a diferença. Quando o controle remoto está na tua mão. Quando você pode entrar naquele site, mas não entra. É porque a renovação de Cristo acompanha você. Quando te falam aquela verdade e vem aqui na garganta para responder, você está uma resposta cabeluda para dar, mas você engole aquilo e vai para casa nervoso, mas você fez aquilo porque o Espírito Santo está na tua vida. Isso é ser é emanar a nova vida que nós já recebemos de Deus, irmãos. Nós precisamos brilhar. Nós somos a luz de Deus nessa vida e temos que brilhar, deixar a nossa vida, nossas escolhas, nossas atitudes falarem mais alto que nossas palavras. Está lá pregando para o vizinho a vida toda, vai para a igreja, nós vamos para o inferno. O vizinho passa com o cigarro, é a chupeta do diabo. A menina põe uma saia curta, Jezabel, comagina no inferno. Eu nunca vi isso sem salvar ninguém. Quem que vai ser isso? Jesus nunca fez isso. Nunca vi. O cara vinha cheio de pecado para Jesus. Jesus abraçava, acolhia, vai, não peca mais. Perdoados estamos com os pecados. Né? Aí quer pregar para o vizinho lá, mas é um baita do encrenqueiro na vizinhança. Não, irmão, aqui é assim, aqui a gente prega o evangelho, liga o som bem alto, está fazendo todo mundo para em volta. Põe uns alto-falantes bem fortes no carro e solta um Thales Roberto lá, para atrapalhar todo mundo, mostrar que é crente. Irmão, isso não salva ninguém. Você está denegrindo a imagem do Evangelho, atrapalhando a sua vizinhança, dando um mau testemunho, sendo vizinho inconveniente. Pessoa que é renovada age como Cristo. Ele pode até entrar em atrito em algum momento para defender aquilo que é do Pai. Apesar de que Deus não precisa de defesa, querido. Deus é todo poderoso. A gente entra nos bate-boca bíblico aí, acha que ele está defendendo Deus. Deus nunca precisou de defensor, pelo contrário, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele envia o exército para nos defender. Então,
Não existe isso. Tem uma frase muito célebre, autor desconhecido, que diz, tem, muitos reivindicam ser deles, mas ninguém sabe de quem é. Diz assim: o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Então não adianta a gente falar muito e fazer pouco. Seja o evangelho que você prega. Você prega amor, viva amor. Você prega a santidade, siga a santidade, vai atrás, você pode não ser perfeito, mas vai seguindo. É o que diz a Bíblia? Seguir a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Não é que você tem que ser santo, mas tem que tentar. A gente vai tentando, tropeçando, caindo, quebrando a cara, levantando de novo, crescendo um pouquinho mais cada vez que levanta, e vamos tentando, até chegar na perfeição, na estatura completa de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Mas aí, só na glória, não tem jeito. Aqui a gente vai continuar dando muita cabeçada ainda. Fomos chamados para brilhar. A imagem de Deus que o homem perdeu lá no Éden está sendo restaurada na nossa vida. E nós mostramos para o mundo quem é Cristo. Eu não vi Jesus, mas vi o Will. Eu não vi Jesus, mas vi você, minha irmã, meu irmão. Sabe aquele redemoinho que aparece para Jó? Relampeando, soltando trovões e fala com Jó. Jó se encontra com Deus, se converte de verdade, se humilha no pó e na cinza. Não tem mais. Redemoinho agora é você. Quando o cara estiver em fase terminal, coberto de chagas no corpo todo, ele não vai ver o redemoinho, vai ver você. Vai ver a mim. Sabe a sarça de fogo ardente que apareceu para chamar Moisés? Pois é, não tem mais. A sarça agora é você. Quem Deus vai usar é você para chamar a pessoa para servir a Ele. É você que faz o papel da teofania de Deus na terra agora. Dá para ser, irmão? Dá para fazer isso? Responsabilidade, hein? Mas eu repito o que eu disse antes. Deus não escolheu gente perfeita para fazer isso, não. Escolheu a gente mesmo. Se dependesse da minha capacidade humana, irmão, eu nunca ia estar aqui pregando a palavra. Coitado de mim. Mas um dia Deus me amou. Ele foi lá onde eu estava perdido, sujo, fedorento de pecado. Ele que odeia pecado, mas me ama. Eu peco, ele odeia pecado, mas a mim ele ama. Ele foi até lá, estendeu sua mão, me chamou pelo meu nome e falou: vem cá, rapaz, você é meu, vem me servir. Eu vim, e ele fez na minha vida tudo aquilo que eu nunca mereci. Louvado seja o nome dele. E o meu papel agora é pegar isso que eu ganhei de Deus e dividir com as pessoas que estão ao redor e mostrar para eles como é bom, como é bacana, como é gostoso, como é maravilhoso ser de Deus. Aquele que é renovado emana renovação para quem está ao seu redor. O quarto e último ponto, no versículo 24. O primeiro ponto, Jesus é o renovo. O segundo ponto, Ele que é o renovo nos faz novos. O terceiro ponto, nós que somos novos emanamos renovação. E o quarto ponto, versículo 24. Assim saberão todas as árvores do campo, são os poderes do mundo, são todas as nações lá fora, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, o disse, eu fiz. Deus, Ele age nessa terra de uma forma que não tem a ver com a nossa perspectiva humana. Eu preguei hoje pela manhã no sítio aquela passagem do bom moço, o moço jovem lá que tinha tudo que enche os olhos, rico, influente, boa formação, educado e religioso. É o jovem que todo líder quer ter na mocidade, todo pastor quer ter no primeiro banco. Aí Jesus fala assim: ainda te falta uma coisa, falta prioridade, falta lembrar que Deus vem em primeiro lugar, o resto vem depois. A gente tem que lembrar, irmão, que quem faz alguma coisa por nós, não somos nós, é Deus. É Ele que faz. Ele fala: olha, eu mudo a circunstância. Aquele que você achava que não era nada, eu faço dele alguma coisa. E aquele que se acha alguma coisa, eu mostro que ele não é ninguém. E que ele tenha a inteligência de, quando achar, perceber que não é ninguém, lembrar que eu posso ser tudo na vida dele. E uma coisa que tem na igreja, que se acha, né? Sabe aquele cara que pensa que ele é o último biscoitinho, a última Coca-Cola do deserto? Ninguém gosta de quem se acha, né, irmãos? Como causa antipatia? O cara que chega se achando, pensando que... E aqui não cabe isso. O nosso meio não cabe, irmãos. Sabe o que é a igreja? Começando daqui, dele, de mim, igreja é um monte de pecador. Todos nós. E fomos chamados pela pura graça de Deus. Tem uns que são piores, que é mesmo pecador, Deus chamou para ser pastor ainda. Além de ser pecador, tem a responsabilidade dada por Deus. É difícil isso, é complicado. É todo mundo pecador, irmão. Vamos ficar aí achando que é alguma coisa. Não
Não tem nada a ver. Deus fala assim, olha, eu vou fazer essa obra é minha. Quem manda nessa casa sou eu. Eu que faço a diferença. Eu que abato, não é você, não é a igreja, não é o poder lá fora. Eu que abato quem tem que ser abatido e exalto quem tem que ser exaltado. A gente tem uma mania neopentecostal que surgiu agora de se revoltar com Deus, né? Campanha da revolta, camisa vermelha, vamos se revoltar lá. Para com isso, rapaz. É umas músicas que restitui. Eu quero de volta o que é mesmo. Não sabe o inferno. E o que você tinha era o teu pecado. Jesus arrancou de você. Era tudo que você tinha, o pecado. E todas as consequências dele. Restitui, eu quero o que é meu. O teu não é nada, você não é ninguém. Você não merece nada. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não tenho nada para exigir, não tenho nada para determinar, não tenho nada para tomar posse. Essas palavras, exijo, determino, tomo posse, profetizo, tem que dar lugar para eu imploro. Eu peço, eu confesso, eu me entrego, aleluia. Glória a Deus. Eu me entrego porque é Ele que abate a árvore alta, é Ele que exalta a árvore baixa, é Ele que seca a árvore verde. É Ele não que faz essa obra, a obra é dele, é Ele que manda, é Ele quem está no comando. Não tem Babilônia. Porque esse povo aqui, desse contexto, pensava, o rei Nabucodonosor é maior que Deus. Entrou em Israel, colocou fogo na casa de Deus, roubou tudo que era de Deus, trouxe a gente para cá. Deus fala, vocês estão muito enganados, quem manda nesse negócio sou eu. Ah, irmão, o diabo é sujo, me colocou numa prova. O diabo não te põe em prova, não. Enquanto você estiver em Cristo, o diabo não toca em você. E se tocar, é propósito de Deus, igual Jó. Quem foi que falou de Jó primeiro? Foi Deus ou foi o diabo? O diabo vem se apresentar diante de Deus, misturado com os anjos. Deus fala, e aí, diabo, onde você vem? Ah, de passear pela terra. E você viu Jó? Quem foi que falou de Jó? Foi Deus. Para quê? Para colocar Jó na prova. E na prova de Jó, ele tem um encontro verdadeiro com o Todo-Poderoso. Quem manda na tua vida é Deus, quem está no controle é Ele. Quem faz acontece, quem dá a última palavra é Ele. Claro, isso não é para visitante de igreja não, meu irmão. Isso não é para visitante. Isso não é para simpatizante. Aqui não tem lugar para simpatizante, me desculpe a sinceridade. Jesus me chamou para pregar a verdade. Igreja não tem simpatizante, não tem aqueles que acham da hora vir no culto e curte o movimento. Como é que fala o Salmo 91? Só isso. Aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que vai de vez em quando, não é aquele que tem cartão de membro, é aquele que mora, é aquele que está aqui, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse, a sombra do Onipotente descansará. É nele, em Deus. Ele é, contei na minha sede esses dias, a minha mãe, ela criava galinha no quintal, né? E galinha não é um bicho bravo, né? Alguém já foi mordido de galinha aqui? Não, eu tomei 5 pontos de uma galinha que mordeu. Se acontecer, você nem conta, né? Tem vergonha. Galinha é um bicho manso, não tem? Ela foi, uma galinha matou uma criança, não tem. A galinha não faz isso. Mas quando ela tem pintinho, vira uma águia. Você não pode chegar perto que ela avança em você. Ela abre as asas para parecer maior e vem para cima de você que nem louca. Aí quando chovia, caía aquele pé d'água. Podia ter 30 pintinhos. Ela colocava tudo debaixo da asa. Ela se molhava, mas os pintinhos ficavam todos, ela colocava cada um deles debaixo da asa. E o Salmo 91 diz, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. Jesus é o renovo. Ele que é o renovo, renova a tua vida. Você que é renovado, emane essa renovação. E acima de tudo, lembre-se que essa obra não é tua, não é da igreja. Essa obra é feita por Deus. Eu, o Senhor, o disse, eu, o Senhor, o farei. Fecha os olhos, Pai. Eu te agradeço por esses momentos de conversar com os meus irmãos sobre tua palavra. Eu peço que o Senhor enraize isso nos nossos corações. Precisamos infinitamente compreender o nosso papel na tua casa. O que de fato é renovação, o que de fato é poder de Deus. E onde é que nós devemos fluir esse poder, mostrar esse poder. Nos ensina, Pai, naquilo que não podemos, naquilo que não conseguimos, esteja com a gente. Nos ajuda na nossa fraqueza. Não é fácil aqui nessa terra, aqui embaixo, a gente escolher certas coisas. Erramos muito. Eu sei que eu decepciono muito o teu espírito. Nós decepcionamos muito o teu coração, porque o Senhor odeia o pecado. Mas eu também sei que de maneira nenhuma o Senhor nos lança lá fora. Então eu peço, Pai,
que essa graça hoje nos faça crescer um pouquinho mais, mediante essa fala que eu tive com os meus irmãos. Que esse exemplo de Ezequiel do que é renovação esteja nos nossos corações e vivamos de fato como crentes renovados, não apenas na igreja, mas como pais, como mães, como cônjuges, como filhos, como estudantes, como funcionários, como motoristas, em cada aspecto de nossas vidas, que nós vivamos a renovação, emanemos a renovação, que o teu nome seja exaltado, o Evangelho propagado através do brilho de Cristo, resplandecendo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que vem do céu, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei.